Todas as empresas agora estão aceleradas e entregando muito rápido e botando coisa em produção com AI, não sei o quê. E, cara, a real é que isso não é verdade, tá ligado? Pode ser para Definitivamente uma não. porcentagem mínima de empresas AI native, sabe? Eu acho que quanto mais maduro são os times de produto, mais fácil eles conseguem absorver essa nova maneira de criar produto, qualquer que seja ela. Que todo o processo de desenvolvimento de produto não era feito para construir o melhor produto, mas sim para impedir erros caros por a gente estar construindo a coisa errada, né? Existe mais um sistema de produto do que necessariamente um ciclo de produto. Dou o que é viável. Antes, o minimamente viável era fazer um negócio muito amarrado com barbante, com uma pessoa por trás dos panos fazendo tudo, né? Muita gente aprendeu o passo a passo, as etapas, a esteira de produto como a verdade. E aí isso afeta muito o product sense dela. E o meu feeling, né, é que os times de produto, na média, não estão prontos para essa mudança de paradigma ainda. Velocidade deixa de ser uma vantagem competitiva. Fazer não é mais o problema, mas o que fazer passa a ser uma pergunta cada vez mais valiosa. Então está faltando chegar alguém com um PPT da hora, com um vídeo da hora e falar: é assim que organizações AI native rodam. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e a Ivy, pela primeira vez, fez drama de que, a gente foi dar um abraço nela, ela saiu, não quero abraço, pra mim e pra Nina. Tá ficando uma adolescente já. E eu sou a Ix, e ó, hoje já tem novidade no fundo a mais do que na semana passada. O cenário vai evoluindo a cada semana. A gente tem que começar a colocar uns easter eggs. Assim, cada episódio tem alguma coisa que tá em uma posição diferente, etc. E quem adivinha comenta lá e ganha alguma coisa. Vamos pensar nisso aí. É isso, tem que ter prêmio, que aí a galera engaja. Prêmios, exato. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre como AI muda o nosso querido ciclo de produto. Será que é o fim dos MVPs? Mas antes da pauta e da gente matar mais uma coisa nesse podcast, recadinhos aqui de sempre para você não esquecer de ir lá e deixar o seu like, deixar o seu comentário. Inclusive, ó, fica aqui, deixa seu comentário. O episódio passado não teve comentário. Então deixa lá que a gente fala o nome aqui de quem comentar. Deixa a sua avaliação do episódio, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, na Apple Podcasts, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com mais uma pessoa. Assim o podcast chegar ainda em mais gente, você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena, que essa semana a gente está em 30º no top 50 dos podcasts mais escutados de tecnologia do Brasil, hein? Então, Seguimos com o nosso a... objetivo, de chegar no top 20. Exato, top 20, que depois a gente dobra a meta para ir pro top 10 e assim sucessivamente. É isso. Como toda boa meta, né? Ela é feita para ser dobrada. Exatamente. Muito bem, vamos de jabá? Bora lá. Muito bem, a gente começa aqui falando dos nossos parceiros da Replit, a solução para você criar sites, apps, apresentações, até animações, sem precisar saber nada de código, só conversando ali por texto ou por voz, seja no seu computador ou no seu celular. O Replit, cara, você tem múltiplos agentes que podem trabalhar em paralelo para construir design, features muito mais rápido. Você tem a funcionalidade do Canva lá que você pode pedir para ele gerar trocentas versões e inteirando em cima delas. Eu uso muito essa. Fora toda a parte de colaboração em tempo real, com companheiros de trabalho e tudo mais, e a segurança que a gente sabe que as empresas precisam, né? E não é à toa que o Replit é usado por empresas como Microsoft, PayPal, Adobe e várias outras. É isso. E aproveitando o tema do programa de hoje, a gente vai deixar aqui na descrição do programa, no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo, vai ter link de um texto no blog da Replit falando como PMs estão usando a plataforma para conseguir lançar produtos mais rápido. Então, se você tem dúvida de como você pode usar o Replit, vai lá, lê esse texto que você vai se inteirar.
E se você ler esse texto e sair assim, pô, quero experimentar tudo isso e muito mais que a Replit tem para oferecer, é só usar o cupom Papo na Arena. Tem o link aqui de baixo também para você ir direto para a página de usar o cupom, para você ter $25 de desconto. E sempre bom lembrar que assinante da Product Arena tem 2 meses gratuitos do plano Core para usar aí bastante o Replit. Se você também quiser ver outras maneiras de como pessoas de produto ou outras pessoas não técnicas estão usando o Replit, escuta também o episódio que a gente fez com o Marcelo, que é Growth Lead do Replit aqui no Brasil, que ele contou um monte de case. E além disso, claro, se você quiser organizar um hackathon na sua empresa aí, com créditos ilimitados durante o hackathon no Replit, é só procurar a gente em productarena.io/Replit, repetindo, productarena.io/Replit. Coloca lá seus dados da sua empresa, quantidade de pessoas, etc., que a gente ajuda você a organizar e cuida de tudo. Até energético a gente leva. Isso aí. Valeu, Replit. Valeu! E o que a gente tem de anúncios da Arena aí, Jabazex? Jabazex, bem rapidex. Quarta-feira, o dia que esse podcast está indo para o ar, tem o Papo de Liderança, 10ª edição. Então, já dá tempo de você se inscrever. E vai ter dia 25 de abril. E não, já está esgotado. Mas vai ter, vou só falar aqui porque já está esgotado, mas Cloud Code, Cloud Cowork para pessoas não técnicas vai ser dia 25 de abril. Já já a gente abre outra turma também. E Cursor para PMs vai ter no dia 9 de maio, vai ser presencial em São Paulo. 16 de maio vai ser online e ao vivo. Dia 29 agora de abril, alô galera do Rio, dia 29 de abril tem o Meetup do Cursor, que inclusive vai vir uma das lideranças do Cursor, lá diretamente do Vale, para falar como que a galera do Cursor usa o Cursor para construir o Cursor. Então, assim, é o Cursorverso. É o Cursorverso, exatamente. É isso. Então, se inscreve, as inscrições já estão acabando. Se inscreve aí, a gente se vê presencialmente no dia 29 de abril, lá no escritório da Bimob, que vai abrir as portas pra gente. Bom, agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Hoje a gente vai falar de um assunto que deu pra ver pela empolgação no início, e quem é ouvinte antigo do programa sabe que o Arthur adora, que é sobre ciclo de produto e principalmente o que muda nele com os impactos que a AI traz, né? E a inspiração para o papo de hoje é um texto do título The Product Lifecycle is Broken, escrito pelo Ravi Mehta, que a gente já falou de outros textos dele aqui no programa. Ele é instrutor do Reforge, é ex-diretor da Meta, ex-CPO do Tinder. E nesse texto ele fala sobre o que muda no ciclo de desenvolvimento de produto quando desenvolver o software deixa de ser a parte mais cara do processo para se tornar, inclusive, uma das mais baratas, né? E a ideia central é que todo o processo de desenvolvimento de produto não era feito para construir o melhor produto, mas sim para impedir erros caros por a gente estar construindo a coisa errada, né? E que um processo que, mesmo sendo mais ágil, ainda era muito waterfall, agora passa a ser mais fluido, né, do que era antes. E aí, Arthur, para a gente começar aqui, você como o pastor, o grande defensor do ciclo de produto, vou começar te perguntando, você também acha que ele está quebrado, assim como o Ravi Mehta fala? A gente vai chegar lá, mas antes eu quero fazer 2 considerações. Primeira, cara, eu adoro como o Ravi Mehta tem uns títulos clickbait, né? Pô, ele faz muito bem isso, né? Podia pegar o skill dele, né, do Claude, para fazer os nossos títulos do podcast. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui no grupo do Slack do Product Leader Summit e falar, libera aí essa skill aí, por favor. E a segunda cara, eu queria ser muito culto, como todos os PMs gringos que usam Jazz como referência. Porque tem o Ravi Mehta, Kim Norton e vários outros sempre usam Jazz como referência para fazer conexão com o produto, né? Então, assim, mas você sabe, né, que a gente, como bons tupiniquins, deveria brasileirar, porque o samba também tem a sua pegada de jazz, né? Exatamente. Então, ali, dá pra gente fazer a nossa versão aqui, se a gente quiser, para não ter que usar a cultura dos Yankees.
Aí, ó, tá vendo? Ó, mas Pode só ser pra também. dizer, você falou que o Heavy Metal é bom de título, e ele é bom de frase também ao longo do texto, né? Então tem um monte de frase ali bem forte, mas que é boa, né? De, pô, essa que a Total. gente falou de o processo sempre foi feito, as best practices, né, que a gente sempre seguiu, não eram feitas para fazer o melhor produto, era para evitar erros caros. Um cliente tá olhando pro seu produto, tá querendo usar um produto que mal é mal solve o problema dele, né? Resolve o problema dele. Então, tem muita frase boa nesse texto. Total. Mas, cara, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Cara, eu acho que, por mais que eu fale do ciclo de produto, mas eu sempre, quando a gente se aprofunda, eu falo sobre isso, eu acho que existe mais um sistema de produto do que necessariamente um ciclo de produto. E até do jeito que ele fala, um pouco no artigo, é meio que uma coisa depende da outra, né? Uma coisa é do próximo passo. Cara, mesmo antes da AI, não necessariamente uma coisa depende da outra, né? Porque a partir do momento que você usa como do tipo, beleza, tem essa forma, eu tenho que encaixar o meu processo nisso, você fica com mãos atadas, né? Ao contrário de quando você adapta porque faz sentido, pula etapa que faz sentido para você ter o resultado ali que você espera, né? Inclusive, aproveitando aqui, a gente vai deixar o link nos comentários também. Se você ainda não leu o livro que a gente já recomendou trocentas vezes aqui, Pensando em Sistemas, leia ele que você vai conectar bastante coisa também com o que a gente está falando. Enfim, continuando aqui o papo, eu acho que ele até provoca isso. Cara, independente do tipo de maneira como que você vai criar os seus produtos, as perguntas que a gente quer responder continuam as mesmas, né? Cara, o que os usuários realmente querem, como que é a melhor maneira de a gente servir eles, cara, como que a gente cria um business que sustenta um valor em cima disso. E para mim, não foge muito do episódio que a gente fez lá no início do ano, que é inclusive um dos mais escutados aqui, sobre senso de produto. Eu acho que quanto mais maduro são os times de produto, mais fácil eles conseguem absorver essa nova maneira de criar produto, qualquer que seja ela, que acho que ninguém tem a resposta ainda. Total. Acho que é isso que você quer dizer com a maturidade e essa facilidade. São times que vão encarar isso mais como uma ferramenta ou como uma forma diferente de usar ferramentas que eles já tinham e como aplicar, né? Então, já é uma galera que não pegava, vamos dizer, ciclo bonitinho de produto e aplicava ele as is, né? Tentava botar o processo nas caixinhas e passar por ela. Porque a real, mano, é que todos aqueles desenhos bonitos de como tem que ser o processo de desenvolvimento de produto, todos esses anos nessa indústria vital nunca aconteceram daquela forma, tá ligado? E não tem que acontecer, tipo, eu não acho que tem que ser, você faz Double Diamond clássico, assim. Cara, não é. Você tem coisa que vai fazer sentido, tem coisa que não vai fazer, tem momento de produto para você entender, criticidade das coisas para a companhia, momento do mundo, tá ligado? Nesse momento, tipo, imagina o momento que a gente tá vivendo agora, com vários dos seus concorrentes fazendo coisas, e você, tipo, então a gente vai fazer uma pesquisa de 3 meses aqui, fazer, tipo. Então tem muita coisa que impacta, né, no fim, para você saber, cara, isso aqui é mais uma coisa que eu posso usar, é uma coisa diferente, é como se alguém chegasse na sua porta e botasse uma caixa de ferramentas com um monte de ferramenta que você nunca viu na vida. Eventualmente você vai ter que aprender a usar. E te diz assim, não, isso aqui é muito bom. Só que você procura no YouTube e não tem. Ninguém ensinando a usar, então você vai ter que usar e tal. Mas eu tendo a concordar com você. De fato, é mais ou menos como eu enxergo também. Pensando aqui, refletindo do meu lado mesmo, né? Eu já consigo ver coisas no meu dia a dia que estão mais rápidas, sabe? Do que eram antes, tipo, Total. olhando pro processo. Então, tipo, fazer pesquisa, escrever spec, documentos no total, todas essas coisas estão mais rápidas. Mas acho que um negócio legal do texto, né? Que eu acho que isso, para mim, é diferente do que a gente lê no Twitter no dia a dia, ou vídeos no YouTube, podcast, que normalmente a gente olha a galera falando assim, todas as empresas agora estão aceleradas e entregando muito rápido e botando coisa em produção com AI, não sei o quê. E, cara, a real é que isso não é verdade, tá ligado? Pode ser para Definitivamente uma não. porcentagem mínima de empresas e aí. Tipo, para essas pode até ser, mas Exato. pro restante,
Não, cara, inclusive, vou fazer um jabá contextualizado aqui. A gente está ajudando a gente já tem alguns anos que a gente tem ajudado diversas empresas a isso, como colocar, seja automações, né, no code, tudo mais no passado, e agora AI no dia a dia delas, mesmo assim. E, cara, empresas muito grandes estão procurando a gente, assim, porque elas ainda não têm essa velocidade. E mesmo quando elas estruturarem o que quer que seja o novo jeito de fazer o produto delas, provavelmente não vai ser na mesma velocidade que as empresas que já nasceram, tipo um Eleven Lab, a Applet, algumas outras empresas, o Cursor, empresas novas estão fazendo, sabe? Total. E aí o que eu acho interessante do texto dele é que não é isso que ele propõe. O que ele se propõe ali, quando ele fala que o MVP está quebrado, é a parte que mais muda e que mais é impactada e está mais rápida do processo de desenvolvimento de produto é a prototipação. Então, o foco dele está muito nisso. Antes, cara, às vezes fazer um protótipo era tão caro e demorado quanto você fazer o produto final, no geral. E aí você fala, não vou fazer essa porra porque vai demorar tanto, é melhor já fazer o produto final e conviver com esse risco, né? Agora, o que ele fala é, pô, isso aqui se tornou tão mais rápido, tão mais fácil, qualquer pessoa do time consegue fazer, você não necessariamente tem uma dependência de engenharia para fazer algo que não só é uma tela estática, mas que tem interação, que às vezes é muito parecido com o produto final que a pessoa vai usar, que isso muda fundamentalmente a coisa do eu vou fazer um MVP aqui porque eu não consigo construir o negócio. Então o MVP vinha para tirar o risco, né? Preciso construir o mínimo para ter uma ideia de se vale seguir daqui. A diferença para mim é que agora esse mínimo é muito maior, o mínimo é muito mais completo, né? O próprio nome já diz, né? Produto mínimo viável. Então, que era isso, cara. Você fazia a gambiarra e a automação que fosse necessário para você minimamente diminuir os riscos, entender mais alguma coisa, etc., antes de fato colocar ali para a esteira de desenvolvimento. A partir do momento, uma outra provocação que ele faz muito também é isso, né? A partir do momento que não tem que necessariamente passar por todas as etapas para chegar lá no desenvolvimento, como que você retroalimenta todo o processo com isso, né? E por isso que eu falei do lance dos times mais maduros já terem um pouco essa cabeça assim, porque é isso, é como que você adapta e do tipo, uma informação retroalimenta uma outra etapa. Tipo, o input que a pessoa dá num, num protótipo, quando você está mostrando, o tempo que você ia falar, você ia anotar para marcar um próximo passo com ela depois de 2 semanas, cara, você faz ali em real time, né? E se você quiser viajar muito na bolha da bolha da bolha, você pode falar das interfaces que se constroem para cada pessoa, para cada um. Putz, aí a gente pode viajar mais um monte. Mas é isso, cara, o quanto que a AI permite essa encurtar todo esse processo, até mesmo né, tipo, um pouco mais estruturada, mais do que só o protótipo mesmo, né? A parte de fato ir pro ar isso. Acho que tem um pouco disso. Eu acho que, na linha do que você falou, né, do conceito, mudou o que é viável, minimamente viável. Antes, o minimamente viável, que o viável tem muito a ver com o tempo, né, e com o recurso que você tem para construir, era fazer um negócio muito amarrado com barbante, com uma pessoa por trás dos panos fazendo tudo, né? Quem nunca jogou um dado numa planilha, alguém ia lá, fazia o negócio, e isso. Agora, o mínimo viável é um sistema funcional, velho, cheio de integração, que já grava coisa num banco de dados, que tem dashboard para a pessoa ver. Sabe? Então, eu acho que essa é a mudança fundamental. O que era minimamente viável no passado é muito diferente do que é minimamente viável agora. Ainda com todas as constraints, né? No passado, era difícil você criar um MVP muitas vezes estivesse 100% integrado com o seu produto, sabe? Com login, com segurança, com não sei o quê. Agora ainda é. E aí, para mim, é onde está essa diferença do eu vou fazer esse MVP aqui, só que é um MVP muito mais da hora agora, versus eu vou fazer o produto final. Porque o produto final vai ter todas essas coisas que, como você mesmo falou, não é toda empresa que está pronta ainda para fazer a versão final andar na velocidade do MVP, né? E cara, eu acho que tem um outro fator também, que é muita gente aprendeu o passo a passo, as etapas, a esteira de produto, como a verdade.
E aí isso afeta muito o product sense delas, naturalmente, sabe? Se não tiver bom direcionamento para como mudar, fazer esse shift, não vai acontecer, sabe? E aí essas pessoas vão ter naturalmente mais dificuldade para realmente como pensar esse novo ciclo de produto, né? Como adaptar para essa nova maneira de fazer. Cara, isso é muito interessante e é algo que eu me pego pensando e falando com as pessoas assim. A gente, como time de produto, né, fazia pesquisa, fazia entrevista, fazia MVP, fazia todas essas coisas muito pelo que o próprio Ravi fala para diminuir o custo do erro. Então, pô, por que eu quero fazer tanta entrevista antes? Por que eu quero rodar quant, qual e tal? Para eu ter um nível de certeza maior do que o que eu tô fazendo, porque fazer essa porra vai demorar, vai custar, etc. Só que, para mim, a grande coisa assim que muda as coisas é a velocidade. Tipo, se você consegue fazer as coisas rápido e você tem o desapego organizacional suficiente de eu posso jogar isso aqui fora depois, se isso daqui não funcionar, você corta muitos caminhos nesse sentido, porque você aprende com o negócio na rua, tá ligado? E Sim. a mesma resistência que eu às vezes tinha com teste AB, sabe? Tipo, existia uma época no mundo que tudo era teste AB. Tudo, não vai fazer nada e dizer que deu certo se não tinha um teste AB. Eu acho que casa com o que você falou de senso de produto, tá ligado? Tem coisas que, mano, a gente não precisa de um teste AB pra mudar o op. Tipo, é relevante a gente saber que isso aqui mudou 0,5% da conversão. Somos pessoas razoáveis, não somos? Somos pessoas minimamente inteligentes, não somos? A gente olha para esse copy aqui, A, e vê que ele tá melhor do que o B? Sim. Puta, a gente não vamos perder tempo com isso. Esse negócio é caro, demora e tal. E isso está muito conectado com o lance dos princípios de cada empresa, né? O jeito de cada empresa de construir produto e as premissas que cada uma leva. Porque a partir do momento que é isso, putz, cara, se eu for fazer um teste AB aqui, vou ter que ter significância estatística, vou ter que ter não sei o quê, vou ter que ter mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, tá bom. Se eu for seguir by the book, foi o lance que a gente falou ali, né? De quem está acostumado, quem aprendeu a só conseguir fazer seguindo passo a passo. Ai, cara, pô, pra mim ter relevância estatística aqui vai demorar não sei quanto tempo, blá, 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 blá. Pô, a partir do momento que você fala assim, tá bom, a gente sabe disso, mas pro nosso contexto a gente vai aceitar ser o nosso colegiado, que vai aceitar prezar por velocidade, então vai prezar por o que quer que seja, passa a ser, é o senso de produto. Total. E outra coisa que conecta com isso no fim é que certas premissas não mudam, né? Não é porque agora é fácil você fazer 12 protótipos ao mesmo tempo, você abrir o Replit lá e pedir para ele gerar 4 versões do mesmo negócio para você, ele faz. Você deveria estar trabalhando com essas 4 versões? Cara, talvez não. E aí algo que o texto traz, que eu acho que é bem relevante aqui, é você, e que não muda, né? É você ter clareza de qual pergunta você está querendo responder. Que decisão que você ou a sua empresa está tentando tomar, porque isso vai informar que tipo de protótipo vai ser feito e quais variações daquele protótipo vão ser feitas, né? Então, é um protótipo de conceito, é de design, é de research, é técnico, que é muito fácil também cair na linha do que eu mesmo falei, né? Já que é rápido fazer, bora fazer 10 e testar e não sei o que e ver. Mas vale a pena fazer 10? Esse julgamento do vale a pena ainda, ele não morre ainda, né? Não. E aí eu acho que conecta com duas coisas. Acho que a gente falou, tem uns episódios atrás, a partir do momento que velocidade deixa de ser uma vantagem competitiva e todo mundo pode ser builder, né? Cara, o senso de produto vai ser cada vez mais importante. É isso, fazer não é mais o problema, mas o que fazer passa a ser uma pergunta cada vez mais valiosa, né? E tem um segundo fator que é, em toda transformação, vai ter ajuste na estrutura, vai ter ajuste nas pessoas, no skill set necessário e vai ter que ter um empurrão da liderança. E AI, cara, potencializa isso vezes 100x, tá ligado? Então esse new way of building products aí, ou qualquer que seja o nome, não vai engatar se, pô, cada
cada pessoa numa empresa estiver fazendo de um jeito, se cada área estiver usando de um jeito. Então, é um papel super importante da liderança de como convergir esses entregáveis, sabe? Criar essas do tipo boas práticas para o uso, sabe? Para isso entrar nesse novo jeito de fazer produto, mas que seja tipo compartilhado com o resto das pessoas. E você sabe que isso eventualmente vai desembocar no modelo Spotify dos anos 2020 e pouco, né? O modelo Spotify era o quê? 2010, 11? Lá, 11, 12, 13, pô, alguma coisa assim. Tinha cabelo na época ainda. Né? Pô, você vê, né? Mas era isso, né? Tipo, existe um paradigma de construção de produtos e como são produtos que era, cara, era cloud se popularizando, mobile surgindo, e aí veio alguém com um PPT da hora, com um vídeo do YouTube da hora, e falou, esse é o jeito de trabalhar para esse novo paradigma. Então está faltando chegar alguém com um PPT da hora, com um vídeo da hora e falar, é assim que organizações AI native rodam. Pois é. Cara, e essa é uma das perguntas que mais aparecem no papo de liderança que a gente faz, e que é realmente, e nas consultorias também que a gente dá, nos treinamentos, que é isso assim, qual que é esse novo jeito? Eu acho que tá todo mundo testando um pouco, sabe? Ninguém tem essa resposta de, cara, esse é o jeito. Tem as empresas que estão, pô, eu tô há, sei lá, 6 meses fazendo desse jeito. Esse aqui foram os aprendizados que a gente teve, isso aqui foi o que foi diferente, etc. A gente até comentou, inclusive mandar um salve aqui pro Amu, lá no primeiro episódio que a gente gravou ao vivo. Ele falou, né? Falou, cara, eu não sei se vai dar certo não, mas o jeito que a gente tá fazendo agora é assim. Inclusive, a gente já deixou marcado no final do ano fazer um foi, né? Pra ver se deu certo mesmo, e se ele ainda tá empregado, né? Mas eu acho que é essa linha, cara. Assim, não saiu ainda esse videozinho da hora, porque eu acho que tá todo mundo testando. Você vê, eu acho que muito mais do que você via antigamente, de tipo, como as empresas estão estruturando, como que elas estão fazendo. Tipo, o Zapier faz muito bem isso, eu acho muito legal a maneira como que eles estão falando antes. A gente já falou sobre eles aqui várias vezes, mas antes mesmo de começar os memorandos, como eles documentaram todo o processo, o que é o nível de fluência de AI lá na empresa, métricas, que eu acho que é um negócio muito legal de se beber ali na fonte de como eles estavam fazendo, como eles estão fazendo. Mas é isso, ninguém tem essa resposta de qual vai ser esse jeito de fazer o produto e como a AI está nisso. Que vai afetar e que está afetando, está muito claro que todo mundo tem isso, mas o quanto e qual vai ser mesmo essa diferença, eu acho que ainda está muito uma pessoa numa empresa falando do que a empresa como um todo falando como que ela set the boundaries e do tipo estruturou tudo isso. Total. E esse é um bom gancho para eu falar. Tudo que eu falar daqui para frente é o AX falando, não a empresa que paga meu salário falando assim. Porque lendo esse texto, eu fiquei pensando muito na coisa de tem coisas que eu faço que já estão mais rápidas, mas eu ainda não tive o shift de mudar o modelo de trabalho, sabe? De inverter a ordem das etapas ou o que quer que seja. Esse shift de começar pelo protótipo, que eu acho que é muito do que o texto fala assim e que você vê várias outras pessoas, né? E eu fiquei refletindo por que não ainda, sabe? O que tá faltando para isso aqui acontecer? E aí a minha avaliação é que eu acho que tem que ter um negócio fundamental que é o time inteiro, o time de produto inteiro, né? Quando eu falo time de produto, tech, design, data, produto, dali que cuida de uma parte do produto, né? Esse time todo tem que estar trabalhando junto numa coordenação. E aí você vai falar assim, porra, Ix, mas todo time tem que estar trabalhando numa coordenação, né? Que coisa óbvia que você está falando. Mas aqui, eu acho que é muito a coordenação do dia a dia, de tempos e movimentos das coisas, sabe? Porque se o designer já se adiantou com uma experiência de uma feature, enquanto o PM está trabalhando na regra de outra, e o dev já está fazendo o refinamento técnico de uma terceira. Tipo, cada um tá andando num momento do ciclo de produto de uma funcionalidade diferente, e é muito difícil vocês se encaixarem para, tipo, vamos mudar o nosso
por onde a gente começa, vocês nunca estão partindo do mesmo ponto. Cada um tá partindo de um ponto diferente, numa feature diferente, às vezes, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, pô, peraí, vamos dar um reset essa semana e vamos começar a trabalhar nesse negócio assim, começar desse modo. E aí, outra parada que eu pensei, e eu vou falar algo aqui que as pessoas jamais imaginariam que eu falaria, né? Mas na linha do que ele até fala de, pô, fazer os times fluírem como uma banda de jazz, né? Eu fico pensando quanto não é necessário duas coisas aqui. Uma é diminuir o tamanho dos times, então você ter times menores ali, isso é algo que eu falaria. Mas a coisa que eu não falaria é você tirar a fricção do contato ali, quiçá priorizando o trabalho presencial. Porque, cara, no fim é muito mais rápido e fácil você se coordenar com duas pessoas que estão sentadas do seu lado ou numa sala do que você vem aqui no Meet rapidinho que eu tô prototipando um negócio, o que, que você acha disso? Porque é isso, cara. Um trabalho assíncrono, ele é necessariamente assíncrono, né? E para esse tipo de coisa eu acho funcionar como uma banda de jazz, numa sintonia de uma banda de jazz, eu acho que exige um nível de sincronicidade que só o presencial traz, sabe? E, cara, Deus, por favor, não leiam que o AX está aqui defendendo o trabalho presencial agora. Tipo, para esse tipo de coisa, eu acho que tem, né? E nessa linha do que você está falando, para mim entra a coisa que eu falei anteriormente ali de maturidade, né? É isso, para você viver no caos ou nesse furacão de produto ao invés de ciclo de produto, você vai precisar disso, de maturidade, para entender um pouco. Você fala, pô, pode ser que eu vou começar isso aqui ao invés de um PRD, eu já vou começar com o protótipo, tá ligado? Ou ao invés disso aqui, cara, eu vou criar uma skill aqui para eu pensar melhor nisso aqui, sabe? Então, acho que tem várias dessas coisas que dependem de maturidade, depende de você tá com a sua cabeça aberta. E normalmente é isso, né? Depois que você tem maturidade, depois que tem anos construindo algo, ou fazendo, vivenciando várias vezes aquilo, você fica normalmente com a cabeça um pouco mais aberta para ver que tem N possibilidades, não uma só de fazer. E para quem está normalmente mais no início de carreira, tem um pouco mais de dificuldade disso, justamente por não ter a prática. Então, também eu acho que é uma coisa que vai exigir isso, sim. E aí, mais uma vez, o papel de, cara, a importância de quem está liderando, quem está puxando isso, deixar isso muito claro para todo mundo e ir ajudando a construir isso. Total. Inclusive, a gente tem um programa que a gente deixa aqui nos comentários também de como as lideranças podem fazer para startar esse movimento, fazer as coisas acontecerem, né? Porque é uma discussão. É o que você falou, né, Arthur? Ninguém tem o gabarito do negócio ainda, né? E o meu feeling, né, até pensando, na mudança que é necessária mesmo, é que os times de produto, no geral, tá? Na média, não estão prontos para essa mudança de paradigma ainda. E eu acho que você que está vendo vários times de produto de várias empresas diferentes vai ter até um olhar mais acurado para isso. Mas, cara, como toda mudança, vai ter resistência, vai ter reclamação, né? Eu acho até pra gente pensar, pra gente não se frustrar, né? Nós estamos construindo times de produto. Cara, certamente as pessoas que estão ouvindo esse podcast são mais pilhadas com AI, de certa forma e tal, de que, pô, por tempo, as pessoas vão ter expectativa ainda das coisas funcionarem como sempre funcionaram, sabe? Elas receberem uns handoffs estruturados, PRDs, e não você chegar, toma aqui um protótipo e coda aí, ou toma aqui esse protótipo agora faz a versão bonita, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha que precisa da liderança, como você falou, tem que ter uma rajada de cima, mas ela sozinha não é suficiente. Tem que ter o trabalho de formiguinha do dia a dia também, de como vamos mudando isso, né? E eu digo mais do que só o trabalho de formiguinha a rajada, gostei, eu costumo chamar de martelo de Thor. Eu tentei só avisar, pô. Além disso, você tem um outro fator que é consistência. Porque se você fizer uma vez, e a gente falou isso lá no episódio, inclusive, que a gente contou como que lideranças podem mais colocar isso no dia a dia,
É. Cara, se você faz, beleza, roda um hackathon e acabou, brother, não vai entrar no dia a dia da galera. Então tem que ser um negócio que, pô, como que você cria isso pra ter essas recorrências? Pô, cara, essas últimas 2 semanas a gente fez assim. Não funcionou. Putz, beleza. Ou então funcionou isso, isso e isso. Tá bom, o que a gente vai fazer diferente nas próximas 2? Porque é isso, a velocidade que permite você testar essas novas coisas nos processos também. E ir adaptando até você chegar numa versão que faz sentido. Eu acho que tem todo esse lance que, cara, mais do que nunca, essa consistência aí, por isso o papel super importante da liderança de, mano, relembrar as coisas, sabe? Repetir a mensagem. A gente tem um episódio bem antigo também com o cara do... Caraca, eu esqueci, velho. Putz, foi antes do hype da AI, mas era do Ramp? Eu não sei de qual empresa que era, que a parada dele é, cara, velocidade é nosso mantra. Tá Deve ligado? ser com o Geoffrey da Ramp lá no Lenny. Exato. E que a gente deve ter falado aqui em algum podcast também. E aí, pô, é isso, né, cara? O quanto que, pô, pra velocidade ser uma base, o quanto que, cara, a liderança tem que estar relembrando a mesma mensagem, martelando essa mensagem. E agora, independente do lance da velocidade, a velocidade passa a ser mais importante como você estrutura o seu processo do que a velocidade no produto, né? Porque no produto ela vai acontecer naturalmente. Agora, como que você reinventa os seus processos e atualiza o seu processo, cara, é um papel que, se você depender só de uma ou outro AI champion do seu time, isso não vai ser espalhado para toda a empresa. E vai ser difícil, né? Vai ser demorado, vai tomar tempo e dar trabalho, assim, que é o que a gente fala sempre sobre AI, né? Até ela gerar ganhos de produtividade, puta, você vai ficar lá, roda o negócio, não funciona, reescreve o prompt. Seja você ou seja a sua AI fazendo, certo? E, pô, a gente tá falando aqui do negócio que é mudar como times de produto trabalham nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, sabe? Como quase todos nós fomos formados, né? Você pensar, cara, boa parte das pessoas que trabalham em produto hoje no Brasil devem ter, as mais antigas devem ter por aí, esse tempo de carreira, 10, 15 anos, assim. É. Todo mundo tirando aprendeu... Joca, tirando o Joca, que tem todos os tirando anos, os Jocas, né? Tanto o Joca Torres quanto o Joca Neto. Aí... que fundaram, né, escreveram as pedras fundamentais de produto. É isso, todo o resto tem por ali os seus 10 anos de carreira, quando muito, né? Então todo mundo aprendeu a fazer produto de um jeito. Aí agora a gente tá aqui dizendo, MVP tá morto, a ordem dos processos não tem mais ordem, você começa pelo protótipo, você entrega os negócios super rápido. Cara, não adianta achar que isso vai ser do dia pra noite, que vai ser trivial. É o que eu sempre falo. AI vai mudar muito como a gente faz as coisas no mundo. Mas toda mudança demora. Talvez essa demore menos do que as outras. Mas ainda assim vai demorar, né? É isso? Temos mais alguma coisa a acrescentar? Não, cara, acho que cobrimos bastante. A melhor frase desse episódio vai ser: a Ix quer a volta do presencial. Só isso que eu queria dizer. Cara, please no. Esse é o foda. É assim que nasce a fake news. É assim. Muito bem, vamos pro produto da semana? Bora lá. Hoje você começa com o produto da semana. Tá e hoje bom. eu já olhei aqui, ó. Foi quase monotemático os produtos e teve pouca variação dos produtos em si. Verdade, hein? Verdade. Mas bom, o meu, cara, é o Cloud Cowork. Claudinho, versão Cowork. E por quê? Eu tava até conversando com o AX antes da gente começar o episódio, por 2 motivos. É que hoje, a gente tá gravando na segunda-feira aqui, hoje a gente fez um company para uma empresa, mandar um salve aqui pra galera da SRM Asset, Deborah, Camila e todo o time lá. A gente fez um in-company para eles de como times de produto podem usar o Cloud Cowork. E a segunda é que muita gente está pensando, ouvindo, né, tá no FOMO de preciso aprender o Cloud Code. Sendo que o Cloud Cowork resolve 90% dos problemas para pessoas que não são técnicas, assim, e que provavelmente, se elas derem um jump direto pro
pro Cloud Code, elas vão ficar frustradas, porque elas vão bater um pouco mais a cabeça, sabe? Então, no início, eu sempre ficava pensando, cara, qual o uso do Cloud Cowork? Por que as pessoas, foram pra Por lá? que isso é uma aba separada aqui, né? Mas, pra mim, depois que eu passei a usar e tudo mais, passou a fazer muito sentido. Enfim, é isso. Claudinho Cowork. Boa. O meu tá dentro do mesmo app, mas nem em outra aba, porque também funciona na aba do Cowork. Mas o meu é o Cloud Projects. Então, acho que tem 1-2 semanas que, enfim, o Cloud lançou a possibilidade de você agregar conversas dentro de um mesmo projeto, igualzinho é o do ChatGPT. E aí, nada mais do que isso. Eu acho que é um uso que quase todo mundo tem ali. E aí eu tô usando aqui, eu tava usando o Projects do GPT para organizar minha viagem de férias, né? Peguei, passei tudo pro Cloud agora e tô no Claudinho, levando minha vida cada vez mais pro Cloud e pro Gemini. Antes da gente falar do que a galera mandou, com outro Jabazex aqui, se a sua empresa tá passando por esse ponto de, caraca, como que a gente coloca aqui o cloud na empresa, qual cloud code, cloud cowork, o que a gente faz? Chama a gente, que a gente está fazendo isso com um monte de empresa. E é isso. Boa! O que a galera mandou aí pra gente hoje? Ó, Elber Alves mandou o Replit, falou que essa semana o Replit fritou a bateria do celular dele de tanto que ele fez as coisas lá no app. Essa é uma das minhas funcionalidades prediletas do Replit também, cara. Usar o aplicativo é muito bom. Além disso, a Amanda Couto mandou o Cloud Cowork também. O Rafael Ferreira mandou o Blip. Ele falou que faz transferir arquivos do iPhone para o Windows com uma experiência bem parecida com o AirDrop. Eu não conhecia, cara. Achei interessante. Eles são famosinhos. O Marcos Lavin mandou o Cloud Cowork também, o ChatGPT. O Isaac Andrade mandou o Microsoft 365. A Bia Morales mandou o iFood, falou que a funcionalidade de lista de mercado é ótima. Bem, eu já falei disso aqui, que foi meu app da semana há muito tempo também. Eu gosto Não me dela lembro. também. O Renato Bassi mandou o Waze. A Aline mandou o Cloud mais o Obsidian. O Guto Guimarães mandou o Kiro, que é da AWS, do código deles também lá. Eu tô usando muito o Kiro, tá? Por motivo de trabalho, eu queria estar usando o Cloud Code, mas eu tô usando o Kiro. Olha só, cara, não conheço ninguém que usa. Primeira pessoa aí, depois quero overview sobre. O Felipe Saraiva mandou o Cloud Code. O Peixoto mandou o Cursor. O Dani Leira mandou o Replit. A Nina Mozão mandou o Replit também. Tá fazendo a barista, né? Toda Olha chique, só. Paraná. E agora tá fazendo um app para as paradas de barista. Caraca, ela tá se afundando no barismo, né? Tá. Cada vez mais. É isso. Por isso que a gente precisa de mais patrocínio aqui pra gente fazer o café da arena, tá, gente? Então, ó, ajuda a gente Powered by Replit. Exato. A Júlia Mendes mandou o Maps e o Wikiloc. Não sei o que é. Wikiloc é pra você pesquisar trilha. Eu descobri aqui olhando o que era. Pra você. Se você gosta de trilha e você vai pra um lugar que tem trilha, tem lá o Wikiloc. É meio que o Google Maps pra trilha, no fim, pelo que eu entendi. E o Eduardo Montoya mandou o Codex. É isso. Continue mandando os produtos da semana de vocês, que essa semana foi quase todo AI Products e AI Agents aqui, né? No fim. Exato, não teve nenhum produto físico essa semana. Não teve, tô olhando aqui. Se você pensar que o iFood Mercado eventualmente vai ser uma compra que vai chegar pra você... Ele é um digital. Não, meu Deus. Ai, cara, eu morro um pouquinho toda vez que a gente fala digital. Eu acho que essa é a deixa perfeita. Pra quê? Pra gente encerrar o programa de hoje, né? Porque depois do digital, nada pode acontecer mais. Então, relembrando aqui, recadinhos pra você que chegou até aqui. Deixar o seu joinha, deixar suas 5 estrelas, deixar o seu comentário. Deixa no YouTube aí, deixa no Spotify ou na Apple. Sabe um negócio que a gente não pede aqui para as pessoas fazerem? Principalmente quem tá no YouTube, ative o sininho. Ative o sininho para você ser tem que mudar alertado. lá
na abertura, tá? Agora, o próximo episódio. É isso. Eu não sei nem apontar, porque o YouTube profissional, ele aponta. Dê o joinha aqui, ative o sininho aqui. Eu nem sei pra onde fica, velho. Mas é isso, ative o sininho do canal e compartilhe, né? Compartilhe aí com a galera, com alguém que você acha que vai gostar desse episódio. E segue a gente lá nas redes, que, ó, se você não ativar o sininho, a gente também avisa nas nossas redes, ó, produto da semana, a gente pede, a gente avisa quando sai o programa. Um monte de gente mandaram mais no Instagram do que no LinkedIn. Normalmente é o contrário, mas nessa semana mais pessoas mandaram no Instagram do que no LinkedIn. É isso, veja aí. E é isso, segue a gente lá, @ProductArena, @ArthurClose com K. Um dia eu vou parar de falar Arthur Close com K, será? E @X. E é isso, semana que vem tem mais. Olha, a gente já chegou, Data Arena informa aqui, no produto da semana número 1100. Foi então rápido, né? Do 1000 pro 1100. Foi muito rápido. A meta agora é, além da gente chegar no top 20 dos podcasts, chegar no produto 2000. Vamos ver quanto tempo vai demorar. O produto 2000, eventualmente, a gente vai chegar, né? Eu acredito que o top 20 também. Também, mas uma coisa pode contribuir com a outra, né, cara? Como boas pessoas de produto, a prioridade é o top 20. Então ajuda aí, divulga aí pra chegar em mais gente, pra gente chegar no top 20. Quando chegar no top 20, ó, vou prometer aqui, a gente vai sortear alguma coisa pros ouvintes. Não sei o que vai ser, se vai ser um livro, se vai ser uma assinatura da Arena. Tô prometendo pelo Arthur a assinatura da Arena. É isso aí. Tá vendo? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas tá bom, assim eu libero. Isso. A gente vai sortear alguma coisa quando chegar no top 20. E é isso, semana que vem tem mais. Vai sortear alguma coisa do fundo da prateleira do AX ali, ó. Pronto. Vai mudar. Vamos pensar nisso. É isso, valeu. Valeu, galera. A gente se vê na Arena.